nada gorduroso. E por que está me saindo espinhas aos 40 anos, desde já? Obrigado, é o Marcos. Ô Marcos, esse negócio de espinha, isso aí é como se fosse um detox. O que acontece? O seu corpo está tentando expulsar o que às vezes não está fazendo bem para ele. Então, às vezes ele expulsa pela pele, às vezes dá uma diarreia. Então, o que acontece? Não adianta você só ficar passando o creminho, essas coisas. Você tem que procurar um profissional, de repente vai te fazer uma desintoxicação. O que acontece? Hoje, você vai achar até estranho falar uma coisa que eu vou falar, o mundo está todo contaminado. Então, o que eu brinco, eu falo assim, bom, mas é até difícil saber o que vai comer. Não, é difícil saber o que você não vai comer. Não deve comer. Então, a gente hoje tem uma intoxicação de metal pesado em quase tudo. Então, vamos supor, você vai tomar cerveja em lata, a lata tem alumínio. Você vai usar sardinha em lata, lata tem alumínio. E tudo isso faz mal. Azeite em lata tem alumínio, isso acaba indo pro azeite que vai para dentro de você. Certo. E se você hoje resíduo, né? Resíduo. Se você fizer um exame hoje, que a maioria dos nossos nutricionistas daqui de São João pedem, chama mineralograma, você faz na raiz do cabelo. Tira um cabelinho e faz mineralograma, você vai ver que você tem uma intoxicação maciça. Você tem muito por mercúrio, você tem muito por alumínio, por chumbo, por níquel, por cádmio. Você tem muita intoxicação. Por exemplo, peixe de rio, eu falo para meus clientes, evita peixe de rio. Por quê? No rio sai os dejetos das indústrias, o esgoto das indústrias cai no rio. Então o peixinho pequenininho vai acabar comendo aquela água, o grandão vem come ele, o grandão vai comendo. Então você pegar um peixe grande, esse peixe já comeu vários outros peixes contaminados e você vai se contaminar. Então, existem vários tipos de tratamento para descontaminar. A gente tem um tratamento ortomolecular, que é o hidrovitalis. A gente tem um tratamento de medicina quântica que eu tenho lá no consultório, que é o RAIF, rádio imunofrequência estimada. Você quebra esses metais por frequência eletromagnética. Você pode procurar, às vezes, um médico que entenda do processo. Você pode fazer iodo, solução de Lugol, que o iodo é quelante, ele ajuda a mandar embora. Tem gente hoje que pelo SUS começou a fazer aplicação de ozônio, entendeu? Porque o ozônio também é quelante. Então tem várias coisas que podem acontecer. Caiu o fone aqui. Várias coisas que podem acontecer. Então não é o caso de não comer gordura. Eu acho que você está fazendo uma coisa errada. Porque o nosso corpo precisa de gordura. Você tem que pensar que o seu cérebro é formado de 60% de gordura. A partir do momento que você deixa de comer gordura que eu estou falando é gordura saudável, quer dizer, uma gordura de porco, uma gordura de coco, é um azeite de boa qualidade, um azeite quando você for usar, você tem que ser um azeite de garrafa de vidro escura. Porque se você... Azeite tem garrafa de vidro escura. Porque se você for pegar num negócio de plástico, você vai ter contaminação de plástico. Se você aquilo claro, o sol vai bater e vai oxidar o seu azeite. Então você tem que usar um azeite de boa qualidade, porque ele é rico em ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, esse fato de não comer gordura, eu acho que você está fazendo uma coisa super errada. Porque os índios, eles comem muita gordura. Essa cultura de comer carne sem gordura é coisa recente, porque antigamente os índios, o que eles faziam? Eles matavam, comiam as vísceras e deixavam a carcaça para os animais. Então aquela carne magrinha era para o animal, ele comia coisa gorda. Então tudo também depende, você tem que procurar de repente um nutricionista que entenda do processo, que tem vários tipos de sangue que não se dão bem com determinado tipo de carne. Tem uma coisa que chama dieta do grupo sanguíneo. Por exemplo, o sangue óleo é carnívoro. É o primeiro sangue que apareceu no planeta Terra. Então ele gosta muito de carne de boi, ele é uma pessoa competidora. O A, por exemplo, se ele começar a comer muita carne de boi, ele vai começar a estressar e vai inchar e não se sente bem. Você pode ver uma pessoa que adora rodízio, você pode perguntar, normalmente é sangue O. Então, você de repente procurar um nutricionista que entenda do processo, às vezes o que você pode estar comendo vai estar te fazendo mal. Então, esse aparecimento de espinhas, tem pessoas que às vezes é fator hormonal também. Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Tá certo, responde a pergunta do Marcos, não é a vontade de casar não, diz que quando tá saindo espinha é a vontade de casar, né? Nós temos também mais uma pergunta. Boa tarde, minha mãe tem muita dor no estômago e queimação, sente de vez em quando uma dormência nas mãos. A Daiane, do bairro Três Marias. O Daiane, isso aí tem que ser bem investigado, porque pode ser gastrite, pode ser outra doença maior, pode às vezes fazer o uso de remédio.
Entendeu? Então eu falo assim, se ela tem algum histórico de câncer na família, isso aí tudo tem que ser investigado. Se você fez o básico, trivial, quer dizer, se afastou determinados remédios que dão gastrite, quer dizer, excesso anti-inflamatório, excesso de antibiótico. Você fez aquele que eu passo meus clientes, faz uma limonadazinha de manhã com bicarbonato, tomou, deu aquela aliviada, tá jóia? Às vezes ele é fumante, todo fumante tem dor de estômago. Porque tá botando cigarro na boca, o estômago acha que tá vindo comida, não tá. É igual quem chupa bala e chicletes. Então você tem que afastar. Às vezes uma pessoa que é muito estressada. O corpo entende que tá vindo a alimentação e não tá é. vindo, né? Então a pessoa que às vezes é muito estressada, muito nervosa, você tem descarga de adrenalina, você vai ter dor de estômago. Então tudo tem que ser avaliado. Então, de repente, você pegar um médico da sua confiança e dar uma avaliadinha. Não é fácil, não, é perigoso realmente. Tem uma pessoa que está nos ouvindo, pediu para não se identificar, mas mesmo assim, muito obrigado pela audiência. Ela fez uma pergunta interessante também. Estou com 48 anos e aparentemente estou chegando à menopausa. Estou tendo crise de depressão. Gostaria de saber, doutor, se tem algo em relação. Gostaria de saber também se a menopausa gera algo em relação a problemas cardíacos. Menopausa é o seguinte, é uma expressão errada que o pessoal fala, isso chama climatério. Menopausa é a última menstruação. Então, você menstruou, ficou um ano sem menstruar, lógico, eu acho que quem pode falar bem melhor que eu são os ginecologistas, a gente tem excelentes ginecologistas aqui em São João de Nepomuceno. Mas eu só vou dar uma explicaçãozinha. Quando você entra em climatério, quer dizer, você tem a menopausa, que é a última menstruação, ficou um ano sem menstruar, você está em climatério. Vários hormônios, você tem uma breve alteração. O hormônio que praticamente zera no seu corpo chama progesterona. Progesterona, que é o hormônio da gravidez, progestação. O que cai mais ou menos 50% é o estrogênio. Então, o que acontece? A progesterona, quando você tem uma carga boa de progesterona, ela protege seu coração. A progesterona é formadora da maioria dos nossos hormônios sexuais. Da progesterona você tem o cortisol, que é o melhor antialérgico que a gente tem, é um hormônio que deixa você ligado, né, participando. Então, quando a partir do momento você tem deficiência de progesterona, que a gente usa até a nossa farmácia de manipulação fazem, progesterona em gel transdérmico, e você não tem que tomar, porque não se deve tomar hormônio pela boca, porque por causa de metabolismo de primeira passagem, igual eu falei, o fígado transforma esse hormônio, no caso progesterona, vai transformar numa outra substância chamada pregnanediol, que não é progesterona, então você deve usar ou ela na forma micronizada, que é própria para isso, que aí vai chegar no fígado, o fígado não vai fazer isso, ou você usa na forma de um gel, você passa na pele. Então, quando você entrou em climatério, você tem deficiência de progesterona, ela praticamente acaba. Então o pessoal fala, eu vou fazer reposição hormonal, aí vem às vezes alguma pessoa e vai lá, faz uma aplicação de um gel em você que não é progesterona, põe aquele adesivo que é o estrogênio, aí que te arrebenta, porque você não tem progesterona, você tem 50% de estrogênio, e você aumenta o estrogênio, aí você vai engordar, você vai ter estrias, você vai ter celulite. E a progesterona, que é um antidepressivo natural, como você está em falta dela, né? E ela vai acontecer isso, você vai ter problema de osteoporose, que progesterona é que protege o seu osso também. Então, por isso que você vê que as mulheres que entraram em climatério, a maioria delas vão ter osteoporose. Não adianta só você tomar cálcio, é fator hormonal também. Então você tem que procurar, de repente, um profissional. Eu passo para meus clientes usar o gel de progesterona, ele é muito bom. O gel de progesterona é bom para a pele, é bom para o seu cabelo. Ele é um anticâncer natural, a não ser mulheres que têm problema de câncer na família, é um câncer de mama, que não pode usar progesterona. Mas isso aí a gente, na pergunta, a gente sabe. Sim. Que ela tem uma alteração em 2 genes, chama BRCA1 e BRCA1 e 2. Aí ela não pode usar progesterona, porque a progesterona vai virar uma outra substância que vai causar o câncer nela. Mas como você não tem isso na família, você pode usar. A gente passa normalmente doses fisiológicas, a dose que o seu corpo produz. Então você não vai ter efeito colateral nenhum. Pelo contrário, você vai ter uma noite de sono muito mais tranquila, vai te proteger de fibrose mamária. Ele é um antidepressivo de primeira qualidade, dá um resultado muito bom. Muito bem, nós estamos aí, a nossa transmissão também bombando, o pessoal pode estar enviando a sua pergunta, tá? Se você ainda não está acompanhando, quiser acompanhar para
para ver como que funciona dentro do nosso estúdio, dentro da bancada da Difusora FM, é só você procurar no Facebook, 97,3 FM Rádio Difusora SJN. Você vai estar vendo, acompanhando também em áudio e imagem, alto bom som, a nossa transmissão, e também sendo retransmitido pelo Jornal News Minas. Temos uma ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Alô? Oi, boa tarde, quem fala? boa tarde, Sandra de Roça Grande. Tudo bem, Sandra? Eu gostaria de fazer, boa tarde, o programa com o Dr. João é nota 1000. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Pois não, pode perguntar. Por favor, Dr. João, eu estava conversando com eu sou Sandra Franco Leite, aqui da Roça Grande. Eu estava conversando com meu fisioterapeuta e falei com ele que eu estava sem sono, meu sono, eu não durmo direito, não durmo à noite, de dia fico cochilando, quando deito não dorme. Ele falou para mim assim, olha, o meu médico, conversando com ele, ele me receitou melatonina, porque a gente dorme direitinho, bonito, e no outro dia tá ótimo. Quando eu fui manipular, o farmácia disse para mim, mas melatonina é hormônio, e aqui a gente ainda não trabalha com hormônio. Eu tenho 73 anos, o senhor poderia me dar uma dica? Eu sei que esse melatonina, o senhor entende muito bem. Como não foi nenhum médico que falou comigo, foi meu fisioterapeuta, o senhor podia me dar uma dica? Um grande abraço para o senhor, eu vou ficar escutando pelo rádio. Ok, Sandra, eu vou te dar uma dica assim. Melatonina é manipulado. Infelizmente a Bela Farma não manipula, porque ela não está liberada ainda para hormônio. Eles têm toda a tecnologia, mas a Anvisa não liberou eles ainda para manipular hormônio. Mas aqui na Singular eles manipulam melatonina. Então o ideal é que ela seja sublingual, pelos motivos que eu já falei anteriormente. Agora, essa soneira sua, durante o dia, de repente, se você tiver uma boa noite de sono, a sua soneira vai melhorar. Se ela não melhorar, eu te aconselho você procurar um médico da sua confiança, que ele vai ter que pedir uma dosagem de um hormônio na saliva. A gente vai dosar o seu cortisol na saliva. Eu até estava falando da progesterona, que produz o cortisol, que é o hormônio que deixa você ligado, né? Que funciona como antialérgico. Então você tem uma glândula em cima do seu rim que chama suprarrenal ou adrenal. Ela produz vários hormônios. Um deles é o cortisol. É o hormônio que deixa você acordada, em estado de vigília. Ele é antialérgico, dentre outras coisas. Então, às vezes a pessoa, por as áreas da vida, a pessoa muito nervosa, muito agitada, a glândula começa a produzir em excesso cortisol. Chega uma hora que ela cansa. Ela entra em fadiga adrenal. Se vocês entrarem no YouTube e digitar fadiga adrenal, você vai descobrir o que isso faz. Às vezes a pressão cai, a pessoa fica com soneira o dia inteiro. Você pode tomar café, fazer o que você quiser, que você continue com soneira. E a gente pede para a pessoa fazer esse exame em qualquer laboratório de São João Nepomuceno faz, no hospital faz, Alphalab, Carlos Chagas, qualquer lugar faz. Você vai pegar 3 tubinhos, tem um algodãozinho dentro, você põe esse algodão na boca de manhã na hora que você acorda, antes de sair da cama, 5 horas da tarde, à noite, na hora que você bate na cama para dormir, você põe o algodãozinho na boca, porque ele vai dosar o seu hormônio cortisol. 2 coisas podem acontecer. Ou seu cortisol está muito alto, quer dizer, você está em estresse agudo, você começou agora estressada, ou você tem estresse crônico, quer dizer, você consumiu demais o cortisol e ele está baixo. Se ele estiver baixo, dá essa soneira que você está falando. Aí não adianta só melatonina. Você vai ter uma noite de sono muito boa, mas chegou de manhã, você vai estar com sono. Então o que acontece? O seu médico vai entender o processo e vai mandar manipular o cortisol. Só que é uma coisa mais gradativa, porque você vai tomando cortisol, que não é cortisona, é uma coisa, cortisol é outra. Existem doses fisiológicas, você vai usar o cortisol, né? De manhã e depois do almoço, uns 50 dias, 60 dias, e ele vai reavaliar, de repente, essa sua soneira vai melhorar. Essa pergunta, doutor João Saada está respondendo a pergunta da dona Sandra, lá da Roça Grande. Muito obrigado, Sandra, pela audiência. Obrigado também a toda a Roça Grande, sempre na audiência firme junto com a gente. Temos mais uma pergunta aqui. Boa tarde, Falcão. Boa tarde, Israel. Boa tarde, doutor. Tomo todos os dias açafrão com pimenta, cebola, alho e mel. Isso pode gerar algum problema? Não. É a Marta que mandou a pergunta. Obrigado, Marta.
Ô Marta, ó, isso aí é show de bola, né? O açafrão, o pessoal conhece como curcumina, né? É o melhor anti-inflamatório que existe. Então, o pessoal da Índia, eles usam o açafrão direto, né? E tem falso açafrão, tem essa mistura que você está fazendo funciona como se fosse o curry, aquele temperinho que você compra naquele saquinho amarelo no supermercado. Ele é a curcumina com a pimenta. Isso aí não tem problema, é muito bom. Eles até manipulam aqui nas nossas farmácias aqui, a curcumina em cápsula. Se você não pode usar anti-inflamatório, porque você é alérgico, você pode usar a curcumina, porque é um dos melhores anti-inflamatórios. E na Índia tem baixíssimo índice de Alzheimer e Parkinson, porque ele, além de ser anti-inflamatório, ele previne tanto o Alzheimer como o Parkinson, porque eles fazem uma quantidade enorme de curcumina. Então, essa mistura que você está fazendo, lógico, né? Se não estiver te irritando o estômago, você pode usar tranquilo, que é muito bom. Obrigado, viu, Roberta, pela pergunta. Nós temos mais uma também. Deixa eu ver aqui. Não, quem fez essa daí foi a Marta, perdão, eu vou grifando aqui no WhatsApp, agora é a da Roberta. Boa tarde. Gostaria de saber sobre o lodo. Mandei manipular, mas estou com receio de tomar, pois sei que tem que tomar junto com o selênio. E este em excesso faz mal. Qual pode substituir o selênio? Obrigada, agora sim a da Roberta. No caso é iodo. Aqui tá. Tá escrito errado. Tá escrito errado. Tá. Então tá. Mas obrigado, mesmo assim. Ok. O que acontece? Você tem que ver quem que passou isso pra você. Normalmente não é só iodo, não. É iodo e iodeto de potássio. Você vai usar uma coisa que chama Lugol, solução de Lugol 5%. Isso aí você pode usar tranquilo, porque se você não for alérgico a iodo, você pode usar tranquilo. O selênio tem a dose dele. Lógico, se você der uma dose alta, você vai fazer intoxicação do selênio. Tem que ver qual a indicação. Se você tem problema de tireoide, se tem tireoidite Hashimoto, tem que ver qual a indicação. Mal não faz, porque eu uso Lugol direto. O Lugol é muito bom, ele mata verme, ele é bom pro seu cérebro, ele ajuda a alcalinizar o seu sangue, entendeu? Ele é bom pro seu estômago, ele é quelante. Se você tiver num lugar que você pode ter intoxicação por metal, ele ajuda, porque ele agarra no metal e joga aquilo para fora. Então, ele não vai fazer mal em você. Você tem que ver a indicação. Quem passou isso para você, se foi médico, ele sabe o que ele está fazendo, você pode usar tranquilo, não tem problema. As ligações não param e, é claro, você, se não participou e quiser tirar sua dúvida, do 3261-1344 ou através do 99909-1344, nosso WhatsApp. Dr. João Saada conosco até às 13 horas na nossa bancada respondendo a sua pergunta. Da Maria Aparecida, ela quer saber, para quem toma remédios de hipertensão, tomar limão com bicarbonato faz mal? Sinto a boca amarga quando fico estressada. É o que eu falo, se você tomar uma vez por dia, não tem problema. Pode usar tranquilo, meus clientes sabem, pode usar porque é um antiácido natural, né? Então, limão com um pouquinho de bicarbonato não faz mal nenhum, você pode usar tranquilo, não tem problema. A Maria Lima de Rochedo, inclusive, mandar um abraço também para todo o Rochedo, que está todos os dias numa audiência muito grande junto com a gente. Ela mandou uma pergunta. Já tenho mais de 70 anos e tenho muita suadeira no rosto. Cheguei a tomar hormônio quando tinha 50 anos. Há algo que pode ser feito, doutor? É a Maria Lima de Rochedo. Eu vou ficar te devendo essa, que isso aí não é muito minha especialidade, não. Bom, tá certo. Outra pergunta aqui. Sou a Roseli do Ribeirão, São José. E queria saber por que com 37 anos fiz uma cirurgia de retirada de mioma e não tenho mais menstruação. Mas mesmo assim tenho o período de TPM. E que período, né? E o que período é isso? Período de TPM. Que o período de nervosismo, eu queria saber se é normal.
Às vezes vem umas letras que mistura, eles abreviam, aí a gente enrola tudo mesmo. Aquela pergunta anterior do suor, é porque ela falou que era suor só no rosto. Eu queria saber se fosse suor no corpo todo. Se fosse suor no corpo todo, poderia ser efeito de climatério. É a Maria Lima lá de Rochedo. Então, se depois você quiser mandar essa pergunta de novo, se você sua só no rosto ou sua no corpo todo, você tem aquela onda de calorão. Se for onda de calorão, normalmente é por causa de climatério. É deficiência de progesterona, é alteração de 2 hormônios, que é o FSH e LH. Eles ficam oscilando. Então tem produtos naturais de planta, um deles se chama Simifuga racemosa, é manipulado, dá um resultado muito bom. A Amora é manipulado, também dá um resultado muito bom. Agora, só no rosto localizado, eu não tenho essa informação para você. Agora, falando dessa parte do TPM, a retirada só do mioma, isso aí não interfere em nada, não. Esse período de TPM que você tem, isso normalmente corrige muito bem com progesterona em gel. Existe um prazo que a gente usa, normalmente a pessoa menstruou, espera 14 dias, começa a usar o produto 10 dias, espera vir menstruação. Dá um resultado muito bom. Tá certo. O doutor